Em 1989, uma mulher desaparece sem deixar vestígios. Foram mais de 20 anos de angústia, dor e sofrimento, sem saber se ela estava viva ou morta. Mas o que ninguém sabia é que a verdade estava enterrada em algum lugar, esperando para ser descoberta. Quem é o verdadeiro responsável por esse desaparecimento? Hoje você vai descobrir como a busca por respostas acabou revelando segredos aterradores e uma história que ninguém imaginava. Em uma manhã de agosto de 1989, quando a fotógrafa e mãe de família Birgit Meyer, de 41 anos, desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Moradora de Lüneburg, na Alemanha, Birgit estava prestes a concluir um difícil processo de divórcio. E o que parecia ser apenas mais um desentendimento conjugal, logo se transformaria em um dos maiores mistérios da década. Birgit Meyer era uma mulher alegre e independente que nasceu em 1948 na Alemanha. Ela se destacava como fotógrafa e era bastante próxima de sua família, especialmente do seu irmão, Wolf, com quem compartilhava uma relação muito próxima. Birgit estava passando por uma fase difícil de sua vida. Ela estava em meio a um divórcio com seu marido, Harold, um empresário bem-sucedido, mas que se mostrava controlador e problemático, o que gerou uma série de conflitos familiares. Embora sua vida pessoal estivesse em crise, Birgit se dedicava à sua filha, com quem mantinha um relacionamento protetor com muito carinho e amor, e parecia ser muito amada por quem a conhecia. Antes de desaparecer, Birgit estava tentando reconstruir sua vida, se distanciando de um relacionamento abusivo e buscando independência emocional e financeira. O casamento de Birgit Meyer com Harold Meyer foi marcado por uma relação cheia de altos e baixos. Embora inicialmente o casal parecia viver uma vida estável, o relacionamento rapidamente se deteriorou com o tempo, principalmente devido às questões de controle e abuso emocional. Harold era descrito como um homem bastante controlador, o que criava tensões constantes entre os dois. Birgit, por outro lado, começou a perceber que a sua vida ao lado de Harold estava se tornando insustentável, principalmente pela falta de respeito e pela crescente frustração com a forma que ele a tratava. Durante o processo de divórcio, surgiram disputas financeiras, o que, segundo algumas fontes, complicou ainda mais a situação. O divórcio estava prestes a ser finalizado no momento de seu desaparecimento. Em 14 de agosto de 1989, Birgit desapareceu misteriosamente. Naquela manhã, ela havia combinado de se encontrar com seu irmão Wolf, mas nunca chegou ao encontro marcado. Quando Wolf foi até a casa de Birgit, encontrou a porta aberta, mas o interior estava vazio. Sua bolsa e os documentos pessoais estavam na casa, mas não havia sinais de luta ou de que ela tivesse saído apressadamente. Isso levantou muitas questões. Por que ela teria saído assim, sem avisar ninguém? Inicialmente, a polícia tratou o caso como negligência, acreditando que Birgit poderia ter fugido voluntariamente devido aos problemas no casamento. Não consideraram a possibilidade de um crime e rapidamente descartaram a hipótese de sequestro ou assassinato. Esse erro foi crucial para o andamento do caso, já que muitas pistas foram perdidas e não houve uma investigação minuciosa desde o início. A primeira linha de investigação envolveu seu ex-marido Harold Meyer. Ele foi considerado um suspeito devido ao divórcio e à disputa financeira, mas as investigações não levaram a lugar algum. Com o passar dos dias e semanas, a falta de provas e a postura da polícia fizeram com que a investigação perdesse a força, deixando a família de Birgit sem respostas. Logo após o desaparecimento de Birgit, o nome de Kurt Werner começou a aparecer nas investigações, mas foi ignorado pela polícia. Kurt era um jardineiro de uma propriedade próxima à de Birgit e tinha um passado de crimes sexuais. Ele era um homem excêntrico, com comportamentos estranhos e um histórico criminoso que deveria ter sido investigado mais a fundo, mas a polícia não o considerou um suspeito importante na época.
Em 1993, Whitman foi preso por outro crime e, durante o interrogatório, deu respostas evasivas sobre o desaparecimento de Burgett. Ele passou a ser considerado uma pessoa de interesse, mas a investigação ainda foi mal conduzida e ele não foi preso. Durante uma busca em sua propriedade, a polícia encontrou uma série de objetos perturbadores, armas, correntes. Mais tarde seria descoberta uma sala secreta no sótão de sua casa, que parecia ter sido usada para tortura. No entanto, antes que as autoridades pudessem agir mais decisivamente contra Whitman, ele cometeu suicídio em 1993, deixando muitos questionamentos sem respostas. A morte de Whitman parecia fechar o caso de Burgett Meyer, mas só adiou a descoberta da verdade. A investigação esfriou. Entretanto, uma nova luz sobre o caso seria lançado há mais de 20 anos depois, quando o irmão de Burgett, Wolf, reabriu as investigações de uma forma privada. Ele e sua equipe de investigação paralela passaram a coletar evidências que haviam sido ignoradas anteriormente, como registros de conversas e outros detalhes relacionados a Kurt. Os esforços de Wolf foram fundamentais para finalmente reavivar o caso. Em 2017, a equipe de Wolf encontrou o corpo de Burgett enterrado na propriedade de Whitman, confirmando de que ele havia sido responsável pelo assassinato. Whitman, apesar de sua morte, nunca foi formalmente acusado pelo crime, mas a sua conexão com o desaparecimento de Burgett foi indiscutível. A verdade que finalmente emergiu foi que Burgett havia sido assassinada e Whitman, que havia sido o principal suspeito, estava diretamente envolvido com a sua morte. No entanto, devido à sua morte precoce, a justiça nunca foi completamente feita. O caso de Burgett Meyer é um triste exemplo de como a falta de diligência inicial das autoridades pôde prolongar o sofrimento de uma família. A falha em seguir as pistas cruciais e em investigar adequadamente Whitman impediu que a verdade fosse descoberta antes. Mas a persistência do seu irmão Wolf fez com que finalmente o mistério fosse resolvido. Apesar da morte de Whitman, o fechamento do caso trouxe um alívio à família, que finalmente pôde enterrar Burgett com dignidade e encontrar alguma justiça por sua morte. E finalmente deram fim a um caso que parecia perdido. O silêncio de um culpado já falecido e a busca constante por respostas nos lembram que, por mais que o tempo passe, as sombras nunca deixam de esconder segredos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e, é claro, seguir o Arquivo Misterioso para mais mistérios, teorias e enigmas. E até o próximo caso. Até lá, mantenha a mente aberta e olhe sempre para as sombras. Elas podem esconder a verdade.